Pai, como é bom te escutar, mas obedecer-te vale mais. Firme nossa fé, nossa esperança, porque o compromisso da justiça se traduz em gesto, se traduz em ações. A palavra de Deus é a verdade e a sua lei é a liberdade. Cantemos com alegria e vamos iniciar nosso encontro bíblico. Agora eu estou bem, viu? Já botei a música na hora certa. Não erro mais. Agora estou sabido. Viu que maravilha? A lei do Senhor é a liberdade. É por causa disso que a gente hoje retoma um pouquinho o assunto de ontem, que falamos sobre a relação entre homem e Deus, a relação entre Javé e o ser humano. A relação com Javé supõe duas formas. Para nós, uma forma que pode ressoar como negativa. O que é que na forma que ressoa como negativa, Deus espera de nós? Ele pede para a gente criticar, destruir tudo que for símbolo ou realidade de idolatria. Lembra quando a gente canta o Cântico da Vocação de Jeremias, que diz, né? Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço, como escapar de ti, né? E depois, tenho que andar, tenho que arriscar. Então, tem uma parte que diz, para edificares, destruirás e plantarás, né? Então, para que a gente edifique a nossa vida e construa o mundo segundo os desígnios de Deus, é preciso que a gente destrua e critique as estruturas. E essas estruturas são baseadas na idolatria. A idolatria, elas são alicerçadas nos falsos absolutos. Quando o homem se acha absoluto, se acha Deus, se acha poderoso, né? Na sua autossuficiência humana, ele começa a escravizar os outros e matar a vida. Os ídolos, eles constituem
tentações que levam a enganos. Normalmente, uma pessoa, quando está na autossuficiência ou está caminhando para o absolutismo pecaminoso e idolátrico, ela cai nas tentações enganosas, nas mais compreensões da vida. Por exemplo, não tenho nada contra, eu acho que tem que haver proteção, carinho e amor aos animais, porque os animais são parte da criação. Mas há uma sociedade que é bem exigente e enérgica quando se maltrata um animal. Agora, hoje, foi aprovada a lei de 5 anos de punição para aqueles que maltratarem animais. E isso é importante. Tem que existir essa lei mesmo. Não podemos maltratar os indefesos. Mas por que esse mesmo tribunal que quer defender os animais e proteger os animais é o mesmo tribunal que mata a vida, que defende o aborto? Assim como o animal é inocente e não pode se defender, uma criança no ventre materno também não se defende. Isso é esquizofrenia, que termina sendo um engano, é uma má compreensão da vida que acarreta injustiça e perverte as relações, inclusive a relação com a natureza. Por trás de catástrofes individuais ou sociais e até mesmo naturais, há sempre a autossuficiência que gera o ídolo, não é? Seja qualquer catástrofe social, natural ou individual, por trás delas há sempre o homem com sua autossuficiência, com seu absolutismo, querendo ser Deus, né? E criando morte. Então, a forma que parece para nós negativa é que Deus espera que nós tanto critiquemos como destruamos essas falsas ideias absolutistas. Na forma positiva, a relação com Javé pede exclusividade. Lembra? Javé disse, eu sou o único Deus. Então devemos servi-lo com integridade, ouvindo sua voz, só a ele invocar e prestar culto. Por que a ele? Porque ele é o amor, e o seu amor transborda, comunica a liberdade e a vida, sendo, portanto, o único Deus em que o povo deve e pode confiar. Javé não é um Deus que a gente pode manipular. Eu disse ontem, e praticamente terminei o encontro dizendo isso. É por isso que não pode ser representado. Não pode ter a imagem, nem um conceito, e nem tampouco pode ter um nome próprio. O nome de Deus, o tetragrama Yahweh, significa eu sou aquele que sou. Quando a gente dá nome às coisas, é porque é propriedade nossa. Você tem um cachorrinho, um gato, a primeira coisa que faz é dar um nome. Descobriu que está grávida, a mulher diz, se for menino, vai chamar fulano, se for menina, vai chamar fulana. Então, quando Deus pergunta a Moisés, como é seu nome? Deus diz, eu sou aquele que sou. Né? Ele é aquele que não pode ser representado. Ele é único, não podemos prendê-lo em conceitos e nem representações. Está lá no capítulo 4, versículo 9 do Deuteronômio. Ali diz assim, portanto, tenha cuidado e sejam fiéis para que nunca esqueça as coisas que viram e conte a seus filhos e netos o que aconteceu no Monte Sinai, naquele dia que vocês estiveram na presença do Senhor nosso Deus, quando ele disse, reúna esse povo na minha presença, para que escute o que vou dizer, a fim de que aprendam a temer-me a vida inteira e ensine isso a seus filhos. Não é? Aí ele continua, então vocês foram e ficaram ao pé do monte, que estava completamente coberto pela escuridão de nuvens negras, e acima do monte havia um fogo, e subiu até o céu. E do meio do fogo o Senhor Deus falou com vocês. Vocês ouviram a voz dele, mas não viram ninguém, mas escutaram sua voz. Não é? E Deus lhe anunciou uma aliança que estava fazendo com vocês. Obedeçam meus mandamentos. E disse ainda, e ao mesmo tempo o Senhor mandou
que lhe ensinasse as leis e os mandamentos que vocês deviam seguir. Então, quando o Senhor nosso Deus deu a vocês, no meio do fogo do Monte Sinai, a sua lei, não é? Portanto, tenham todo cuidado e não cometam erro de fazer imagens para adorá-lo, e não faça nenhuma imagem que sirva de ídolo em forma de homem ou de mulher, ou animal ou de ave, ou animal que se arrasta pelo chão ou de peixe. Para quando vocês olharem para o céu, não caiam na tentação de adorar o sol e a lua e as estrelas, porque eu sou o Senhor, eu que fiz o sol, a lua e as estrelas. Então, a proibição de imagens na Bíblia está ligada diretamente não à imagem que nos liga a Deus, que nos faz lembrar de Deus, mas a imagem que nos afasta dele, que causa em nós idolatria. O que é idolatria? É esquecermos do Criador para adorarmos a criatura. Você vê como ele diz? Para que vocês não caiam na tentação de adorar o sol, a lua, as estrelas. Portanto, ele é um mistério que habita o mais profundo da nossa vida na história, vivendo no meio do povo. O capítulo 6, versículo 15, diz isso, né? Com muita clareza. Lembre que vocês foram escravos no Egito, que é o Senhor seu Deus, o tirei de lá com minha força e meu poder. É por isso que eu mando que vocês guardem o sábado, respeite seu pai e sua mãe, não é? Como eu, o seu Deus, estou ordenando, para que vocês vivam muito tempo e tudo corra bem para vocês na terra que eu vou vos dar. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém, não cobice a mulher do outro, nem nada que o outro possui, nem casa, nem terra, nem escravo, nem animal, qualquer coisa. Não é? É uma beleza. A vida e a história do povo são os lugares da presença de Deus. A vida do povo e a história do povo é onde Deus está. Ele não se intromete na vida da gente, porque ele respeita a nossa liberdade humana. Ao contrário, ele espera que a gente o invoque. Eu disse isso ontem, no capítulo 4, versículo 7. Nenhuma outra nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como eu, o Senhor Javé, fico perto de vocês. Ele nos ouve toda vez que nós o invocamos. O invocamos. Então ele se manifesta a partir da vida e da história para suscitar liberdade e vida para seu povo. E o santuário? E a igreja? Não é? Olha, tem muita gente que faz miséria fora da igreja. Porque as pessoas pensam que Deus só está na igreja, não é? O povo esquece que Deus é onipresente, Deus está em todo lugar. É por isso que um deputado, um senador, um vereador que vem na missa e comunga, é capaz de vir à missa e comungar e se mostrar tão religioso, e quando chega lá no gabinete ou lá na sessão, cria leis que matam, que prejudicam o próximo, ou que são capazes de apoiar leis que ameaçam uma vida indefesa no ventre materno. Porque eles acham que Deus só está na igreja. Deus não vê quando você viola o painel da Câmara. Deus não vê quando você, atrás da cortina, ou até você mesmo como homem casado, ou como religioso, faz as coisas indevidas, porque acha que Deus está preso dentro da igreja, dentro do santuário. Na verdade, a igreja, o santuário, é apenas o ponto de referência da aliança com Deus. Quando passa em frente da matriz, se benze e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. A igreja é só um sacramento, é um sinal visível daquele que está invisível. Mas o lugar em que Deus habita, o santuário é o lugar onde habita o nome de Deus. Mas o santuário não prende Deus. Não prende. Deus não está preso dentro de nossas igrejas. Deus habita toda a orbis, habita o mundo inteiro. Então, qualquer lugar onde você esteja, Deus está. Não precisa você ter vergonha de Deus.
Porque se você está no sanitário tomando um banho, se você está em qualquer lugar, no vestiário, não há um lugar da casa. Deus não é uma visita que você recebe em sua casa e diz a ele, fica aqui na sala e fica fazendo sala, né? Dali ele não passa. Deus não é uma visita. Deus é Senhor do mundo. Desculpe dizer a vocês uma coisa, mas ignorantemente as pessoas, elas rejeitam as coisas porque não conhecem, né? Na religião africana, no candomblé, Olorum, né? O Orum é o universo. Deus é chamado, o onipotente é chamado na cultura africana pelo nome de Olorum, que significa o Senhor do Orum, o Senhor do universo. Então Deus é o Senhor do universo. Deus é Senhor do universo. Então, qualquer lugar Deus está e habita. Não é só dentro de nossas igrejinhas de santuário, não. Pega o capítulo 12, no versículo 14, não é? Capítulo 12, versículo 14. Ali diz assim, olha que coisa. Mas somente no lugar que o Senhor Deus escolher, no território de uma das tribos, ali vocês oferecerão sacrifícios e farão todas as outras coisas que tenho ordenado. Porém, quando vocês quiserem comer carne, poderão comer os seus animais em qualquer lugar onde vocês estiverem morando. Vocês poderão comer tanto animais quanto o Senhor nosso Deus lhe der. Todos vocês que estejam puros ou impuros poderão comê-los como comiam carne de gazela ou de veado. Mas não comam o sangue dos animais, o sangue deve ser despejado no chão como se fosse água, né? Para dizer que Deus está em qualquer lugar. Daí podemos concluir que as igrejas, que os santuários, é mais para nós lembrarmos de Deus. Na igreja, ali eu lembro de Deus. Ali eu vou para ter um encontro com Deus. É mais para nós do que para Deus, né? É para o povo. Nele se reunir, invocar o nome de Deus, sempre lembrando de que Deus está presente na sua vida e na sua história. Mas Deus não está preso em nossas igrejas, né? Ele está pronto para responder a gente, ao povo que clama por liberdade e vida, seja onde for. Lembra do encontro de Jesus com a samaritana? Lá no Evangelho de João, não é? Capítulo 4, quando Jesus, a samaritana diz, Senhor, o povo diz que tem que adorar a Deus lá em Jerusalém, mas o meu povo diz que tem que adorar aqui no Monte Garizim. Jesus disse, acredite, mulher, já está chegando a hora, e já chegou, em que, desperta, tá vendo você? Que eu ainda não sei totalmente mexer nesse negócio, menino do céu, o negócio despertou sozinho. Crê em Deus Pai. É assim mesmo. Mas está chegando a hora, e acredite, mulher, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não somente aqui nesse monte, e não só lá em Jerusalém, mas em qualquer lugar. Não é? Então, o código deuteronomista, né, ensina isso, que as leis podem e devem criticar a autossuficiência humana, que sempre gera desigualdade e gera injustiça. A autossuficiência humana gera desigualdade e injustiça. Sempre dá origem a isso. Mas, quando a gente obedece a Javé, né, o comportamento da gente se volta para a prática da justiça e o respeito ao outro e promove a sua liberdade e a vida humana em qualquer situação. Então, por trás dessas leis, pode-se ver claramente o que é que Deus espera de cada um de nós. Que as nossas relações desiguais e injustas sejam transformadas em relações de fraternidade e partilha. O que é fraternidade? Polis, né? É política. É política.
Viver a fraternidade, criar um mundo fraterno, um mundo de iguais, isso é política, né? E o que é um mundo de partilha? O que é partilhar? Partilhar é você ter um montante de coisas e depois que você criou o mundo de irmãos, o mundo fraterno, partilhar é você repartir para todos igualmente. Então, o que é isso? Economia, né? A oikonomos, a economia é a lei da casa. E numa casa não há quem passe fome, enquanto outros comem demais. A oikonomos, né? Ou a economia é a arte de governar a casa, de forma que todos possam viver bem. Então, o livro do Deuteronômio diz que as mediações, essas mediações devem acontecer na vida da comunidade. Mas vamos ver o exercício da autoridade. Aqueles que têm poder, né? Lembra que Jesus disse? Se você não teria nenhuma autoridade, Pilatos, se não te fosse dada do céu. Mas quem me entregou a você é que tem culpa. É que tem culpa. Não é? Como é que as pessoas que têm autoridade nessa sociedade construída pelo respeito a Deus e ao próximo, como é que eles devem proceder? Então, pega o seu capítulo 16, no versículo 18. Você vai encontrar. Nas cidades que o Senhor nosso Deus lhe der, vocês devem escolher juízes e outras autoridades, para que cada tribo, eles julgarão todos com justiça e honestidade. Honestidade. Tá difícil no mundo de hoje. Não serão injustos nas suas sentenças, tratarão todos igualmente. Você já viu a justiça funcionar para pobre? Já viu? Se não molhar a mão da raça, a raça não faz justiça. É difícil, né? Todos serão tratados igualmente e que eles não aceitarão suborno, porque o suborno faz com que os homens sábios e honestos fiquem cegos e dê sentenças injustas. Serão honestos, sejam sempre corretos, para que vocês vivam e tomem posse da terra que o Senhor nosso Deus dá a vocês. As mediações que são comemoradas são existentes no tempo. Juízes, escribas, tribunal superior, reis, sacerdote, levitas, profeta. As leis que regulamentam essa autoridade são bastante críticas e normativas. É não e sim. Por isso que Jesus diz lá, né? Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Você já viu que os mandamentos é feito assim, né? Permite, não permite. É sim, sim, não, não. Não mate, não roube, não cometa adultério, não levante falso. É não, não, não. Pai e mãe têm que educar filho assim. Não, sim. Não tem mais, não tem floreio. Sim, não, não. E o não seja não, e o sim seja sim. Né? São normas que são bastante críticas, taxativas. Promover a liberdade e a vida para todos através do serviço de fraternidade, que eu já disse que o que é fraternidade? Criar um mundo de irmãos, política. E o aspecto da partilha, que é o aspecto econômico, não é? Então, vamos direcionar essas situações em que existe em nossas vidas. Na verdade, toda relação do homem com outro homem geram conflitos de interesses, criam problemas que, na maioria das vezes, aparecem como crimes de lesar a fraternidade ou lesar a partilha, não é? Quando é que acontecem os crimes? Quando se lesa a fraternidade ou se lesa a partilha. Ou politicamente ou economicamente. Né? Qual o maior crime hoje, os maiores crimes hoje cometidos no Brasil? Além dos crimes gerais de conflitos pessoais familiares.
né? O maior conflito nacional está no campo da política e da economia. Políticos desonestos, né? Que não criam leis justas e que roubam a riqueza do país, né? Então, essas leis, elas também têm uma relação ecológica, que é tão importante para nossos dias. Fala de ecologia no Deuteronômio? Fala. Entre os materiais, né, podemos respeitar os materiais, os animais, os vegetais, né? Tudo tem relação. O respeito com a natureza humana está lá no capítulo 20, de 1 a 18, né? 20, de 1 a 18. Moisés disse ao povo: quando vocês saírem para combater os inimigos e virem que eles têm mais soldados que vocês, têm muito mais cavalos e carros de guerra, não fique com medo deles, porque o Senhor Deus os livrou do Egito, está com vocês. Antes de começar a combater, o sacerdote ficará na frente do soldado e dirá: israelita, escute o que estou dizendo. Vocês que estão aqui para combater contra o inimigo, não se assustem, não tenha medo, que Javé está conosco. Mas se houver aqui um homem que acabou de construir sua casa, mas não teve tempo de morar, volte para casa, vá usufruir a casa. Se acabou de casar e ainda não teve tempo de acópita, volte para deitar com sua mulher, não é? Se algum de vocês aqui acabou de comprar um campo, plantou e não teve tempo de fazer a colheita, volte para colher. Isso é relação humana, né? De respeito ao outro, né? Não levar o outro para o combate, sabendo que ele pode morrer sem que ele usufrua daquilo que ele construiu. Está vendo aquele edifício, moço, né? Eu também trabalhei lá. Lá quase me arrebento, pus a massa, fui cimento, ajudei a levantar. Minha filha incontente, vem para mim toda contente. Pai, vamos me matricular. Mas disse o cidadão, criança de pé no chão, aqui não vai estudar. Essa dor doeu mais forte, porque eu deixei o norte e me pus a dizer, lá a seca castigava, mas o que eu plantava tinha direito a comer. Né? É lei humana isso. Se o homem construiu a casa, tem o direito de morar. Se ele plantou, tem direito de colher. O Deuteronômio nos ensina isso. No capítulo 21, de 10 a 14, ainda diz também: quando o Senhor Deus fizer que vocês vençam os inimigos e vocês levarem alguns prisioneiros de guerra, pode ser que um de vocês veja entre eles uma mulher bonita, de você gostar dela e quiser casar com ela. Leve-a para casa, onde ela, em sinal de luto, raspará a cabeça, cortará a unha e trocará de roupa. Ela morará em sua casa e ficará de luto 1 mês pela morte do pai e da mãe. Depois você pode casar com ela. Porém, se mais tarde você não gostar mais dela, deixe que vá embora livre. Você não pode vender a mulher. Não pode maltratá-la, pois você a humilhou, forçando-a a casar com você. Olha, leis que começam a tomar caminhos humanos, não é? A relação também é com a natureza e os animais e os vegetais. No capítulo 20, 19 a 20, diz assim: pode acontecer que vocês fiquem cercando uma cidade muito tempo e demore a conquistá-la. Nesse caso, não derrube árvores frutíferas que houver ali. Coma dos frutos, mas não corte as árvores. Será que elas são suas inimigas? São as árvores suas inimigas? E por que você vai cortar as árvores? Para que vocês a destruam. Elas não são suas inimigas. Ô governante maior dessa nação, as árvores da Amazônia não são nossas inimigas, não é? Use os troncos do cerco da cidade, mas não destrua as árvores. Veja, tome cuidado, as que já estiverem no chão, caída, tudo bem, mas não destrua as árvores, não são elas suas inimigas, né? E também no 22, 4, também diz assim, né? 22, 4. Se o jumento ou o boi
que é de outro israelita cair na estrada, e você viu o animal caído ali, não faça de conta que não viu. Ajude o animal a se levantar. Olha que beleza. Boas relações. Ô, gente, eu estou feliz. Pena que meu tempo está acabando, né? Então, qualquer legislação deve enfrentar para responder às necessidades do povo. Esse livro tem uma tática pastoral. Será que a gente consegue aplicá-la hoje em nosso meio? Né? Vocês acham que a religião tem que ser atualizada? Não é? Vocês não acham que a função da autoridade hoje está deturpada? Né? Será que a nossa relação com o outro, um com o outro e com a natureza não está deturpada? Que Deus abençoe a todos nesse dia e nos conceda um final de encontro maravilhoso. Que Deus os proteja e guarde. Ele que é Pai, é Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com a bonita canção para vocês.